ativando a gravação, viu, gente? Então, pronto, tá gravando já. Pronto. Então, Érico, tu pode só... Isso, pronto. Então, boa tarde, pessoal. Hoje à tarde, pelo nosso programa, nós temos a tarde todinha, né? Vocês estão nas minhas mãos hoje à tarde. E, se eu não me engano, sexta-feira também, vocês têm a manhã todinha comigo. Aí, se eu não me engano, essa aí é a última aula desse semestre, a gente só vai se ver agora nos próximos semestres, tá bom? Então, hoje, a gente vai falar um pouco da imunidade. Oi, Rafael. Que foi? Chega de notícia ruim, professora. A última aula da senhora. Não, sexta-feira. Sexta-feira, se a gente estivesse lá na Unicristo, a gente ia fazer uma festa de despedida, né? Mas assim, a gente faz aqui online, não tem problema não, Rafael. Mas, Rafael, fique certo de uma coisa, ex-aluno nunca deixa de ser ex-aluno, ele é sempre um aluno. E eu sempre terei o grande prazer em atendê-lo, é só mandar uma mensagem para mim no meu Instagram ou qualquer coisa, eu sempre estou à disposição, tá bom? Então, vamos começar. Gente, hoje a gente vai falar dessa imunidade aí. A gente falou da imunidade inata, e eu vou agora pegar um gancho da Érica. Então, a imunidade inata, Érica, em relação à imunidade adquirida, ela não tem especificidade, tá certo? Aqui tem. Então, aqui nós vamos falar, hoje à tarde, de dois momentos da imunidade adquirida, certo? Nós vamos falar da imunidade celular, agora nesse primeiro horário, e depois vamos falar da imunidade humoral, tá certo? Quando a gente fala em imunidade celular, vocês têm que lembrar desses dois parceiros aqui, ó. Esse rapaz e esse rapaz aqui. Alguém já sabe quem é esse TCD4? Pode usar o microfone, fica até melhor para mim. Eu não consigo acompanhar o chat. Alguém sabe quem é esse rapaz? Pronto, acabei de ver a Carolina botando aqui. É o linfócito helper ou auxiliar, né? Então, e esse rapaz aqui, quem é o TCD8? O citotóxico. Citotóxico. Ao olhar para essa figura aqui, quem vocês acham que manda em quem? O helper que manda, professora. Pois é, ele é o centro do nosso universo imunológico, tá certo? Vocês vão ver que tem condições do linfócito T citotóxico se ativar sem a ajuda do T-help? Tem, mas na maioria das vezes o parceiro dele é importante para ativar esse linfócito, tá certo? Então, quando vocês pensarem em imunidade celular, vocês lembram dos dois linfócitos T da gente, tá bom? O helper, que está aqui, e o T citotóxico. Tá bom? Então, vamos revisar mais uma coisa aqui também. Vamos revisar mais uma coisa. Nesses dois tipos de imunidade, celular e humoral, como a gente já falou, é o T-help e o T citotóxico, lembrar de uma coisa muito importante. O alvo. Quando a gente vai estimular a imunidade celular, a gente tem que pensar no alvo. O que seria o alvo? Patógenos intracelulares. Tá certo? Então, a imunidade celular, que é uma imunidade mediada por células, onde você vai ver células participantes dessa defesa, então ela é importante quando o patógeno é intracelular. Olha aqui o exemplo de um patógeno intracelular. Ele está dentro do vacúolo do macrófago, tá certo? Por algum mecanismo escape desse patógeno, ele simplesmente impediu aquela etapa da fagocitose, que é a formação do fagolisossoma, e ele sobrevive aqui dentro do macrófago. Então, nesse contexto aqui, o macrófago está infectado. O macrófago está precisando de ajuda. Ele vai pedir ajuda para quem? Para um linfócito que o nome dele já diz. Ele é o T-helper, certo? Outra coisa, outra situação, aqui também é um patógeno intracelular, e aqui pode ser qualquer célula que você possa imaginar infectada. Vamos dar um exemplo, célula epitelial do trato respiratório superior infectado pelo SARS-CoV-2. Então, veja, aqui é um vírus que está no citoplasma dessa célula. Ou seja, isso aqui são dois exemplos de patógenos intracelulares. Então, nessa circunstância, nós vamos ter a imunidade celular. Quando o patógeno está fora da célula, que é um patógeno extracelular, aí a gente precisa de quem? Dos nossos anticorpos, tá certo? Que é eles que vão participar
da defesa contra esses patógenos que estão fora. Jamais, gente, vocês vão ver um anticorpo entrando aqui dentro. Jamais. Ele pode até ter vontade, mas ele não entra. Ele só vai ser importante para esse patógeno que está aqui quando ele sair dessa célula. Quando ele sair, aí o anticorpo está lá fora esperando por ele. Tá certo? Então, é das coisas que eu quero que fique também aqui com vocês. A imunidade celular e a imunidade humoral. Então, vamos ver uma situação aqui colocando o coronavírus no centro dessas duas imunidades. Você veja, ele é um vírus, vamos raciocinar comigo, é um vírus, vocês aprenderam na microbiologia que ele é um parasita intracelular obrigatório, tá certo? Então, se ele é um parasita intracelular, então ele vai invadir uma célula do nosso sistema imunológico, ok? Então, o que é que eu preciso? Acionar a imunidade celular. Essa imunidade celular vai me gerar possibilidades de eu ir a destruir a célula infectada. De que forma eu vou destruir essa célula infectada? O helper vai acionar quem? Olha o helper. Vai acionar quem? O linfócito T citotóxico, o parceiro dele. Para que esse parceiro dele venha aqui e mate, tá certo? Essa célula infectada. Somente assim eu vou conseguir conter a infecção. Porque eu vou parar aquela replicação dele e evitar que ele venha infectar novas células. Então, esse é o papel da imunidade celular. Agora você vai dizer, e eu vou ter a imunidade humoral contra ele? Professora, mas ele não é um parasita intracelular? Veja que você tem duas situações que eu preciso de anticorpo para ele. Primeiro, na hora que ele sai de uma célula infectada, que ele se replica, que ele sai, ele vai infectar outras células, tá certo? Esse momento que ele está fora da célula, eu preciso do anticorpo. Então, isso é uma coisa que eu preciso, porque eu vou impedir a disseminação de célula a célula. Outra coisa que eu preciso do anticorpo, que é o que todos nós estamos desejando, a vacina. Porque no momento que você tem um anticorpo, você inibe a infecção desse vírus. A gente vai ver no outro horário, tá bom? Então, veja, aí você pode perguntar, professora, mas ele é um vírus, ele é um parasita intracelular. Então, eu já lhe respondo. Você, nosso sistema imunológico, gente, o helper tanto vai estimular a imunidade celular, como ele vai estimular a imunidade humoral, ok? Então, veja que ele aciona o melhor que ele tem de resposta imune para combater esse invasor, ok? Então, de uma forma geral, quando a gente fala em imunidade celular, isso aqui vocês não podem esquecer, intracelular. Então, esse patógeno ou está aqui dentro do vacúolo, veja que ele está dentro de um vacúolo da célula, ou ele está no citoplasma. Isso aqui é o vírus, tá certo? Então, nessas circunstâncias aqui, são patógenos intracelulares. E nesse contexto aí, a imunidade celular é acionada ou para ajudar essa célula, ou para matar essa, tá certo? Pode também matar essa? Pode. Mas essa célula aqui, sendo um macrófago infectado, ele prefere, logicamente, a ajuda do T-helper. Porque o citotóxico chegar aqui, mata ele. Mas pode acontecer essas duas coisas? Pode, a gente vai ver isso também, tá certo? Eu coloquei outras situações, fora patógenos, para a gente não ficar só pensando em patógeno. Sei lá, se não sai um transplantador desse grupo, né? Se os transplantadores pudessem matar essa célula aqui, o T citotóxico, que aqui se fosse uma célula do órgão transplantado, o linfócito citotóxico, ele se infiltra lá no órgão e começa a matar uma das células do doador. Então, a gente pode ter uma rejeição, que a gente chama mediada por célula. Aí você diz, professor, eu posso ter rejeição mediada por anticorpo? Sim, eu posso ter tanto com a célula, com o T citotóxico matando a célula infectada, ou a célula do transplante, como eu também posso produzir anticorpo, que também vai levar a rejeição, certo? A gente vai se ver no S7 e eu vou falar disso aqui lá na frente. E também tumor, né? Então tem que pensar... Pois não, Rafael? Esse mecanismo é semelhante ao mecanismo de rejeição de hemotransfusão? Da hemotransfusão, a gente não diz rejeição, a gente diz reação transfusional. Mas veja, você tem que pensar que numa reação transfusional, se eu sou do grupo A e eu recebo sangue do grupo B, eu tenho anticorpos, tá certo? Então, são os anticorpos que vão levar essa destruição.
eu tenho anticorpo que vai se ligar na hemácia que eu estou recebendo como transfusão. Então, aí o papel fundamental dessa rejeição, ou nessa reação transfusional, é o anticorpo. A gente vai ter aula de sistema BO sexta-feira, se eu não me engano, não é não? Ok? Tá certo, Rafael? Acredito que sim. Vai, Até lá. vamos ter. Se tudo der certo, sexta-feira é um dia lindo para a gente falar de reação transfusional. Aí eu converso com você sobre isso. Mas nesse papel aí, Rafael, ali você vai ter uma reação transfusional mediada por anticorpo, tá certo? Ok? Então vamos continuar. Olha essa situação aqui. Ele entrando na célula, tá certo? Ele entra na célula, a gente já sabe, né? Um parasita intracelular. E agora ele está entrando. Então, imagine, se ele está entrando, ele é um parasita intracelular. Quando ele estiver se replicando nessa célula, quando ele estiver saindo, o anticorpo é perfeito. Agora, enquanto ele está aqui dentro, a imunidade celular é perfeita também, que a gente vai ver. Então, tem as duas situações. Olha no caso do Mycobacterium tuberculosis. Esse Mycobacterium tuberculose, que é a micobactéria, é um bacilo, né? Esse Mycobacterium, quando a gente entra em contato pela inspiração, que ele vai infectar lá dentro, vai até o pulmão, que é onde ele gostaria de estar, né? Lá no pulmão, nos nossos alvéolos, nós temos o nosso macrófago alveolar. O que é que ele vai fazer, este macrófago? Ele vai fagocitar, né? É o que ele aprendeu, nós ensinamos, falando para vocês, na imunidade inata. Ele vai fagocitar. Um dos mecanismos de escape da micobactéria para escapar da morte pelo macrófago é ele inibir a fusão dessa bolinha, que é o lisossomo, com o fagossomo. Então, não vai formar aqui o fagolisossomo. Então, o que está acontecendo aqui? Essa célula está infectada com a micobactéria. Ela se replica aí dentro e não morre. Então, ela se replica, rompe o macrófago, infecta novos macrófagos, e você vai ficar esperando até que a imunidade celular chegue junto. Quando a imunidade celular chega lá no pulmão, ela vai ajudar essa célula aqui. Você já viram falar de granuloma? Você já viu falar de granuloma? Alguém pode dizer sim ou não? Então, o granuloma, gente, o que é que a gente tem no granuloma? Se eu fosse dizer para vocês rapidamente do que ele é composto. Ele é composto por macrófagos que cercaram a micobactéria. Alguns macrófagos estão assim, tipo essa minha figura aqui. Outros macrófagos sofreram fusão e viram uma célula gigante. Outros macrófagos são transformados em células epitelioides e eles, o objetivo deles o que é? É cercar, é o granuloma. Quem é que chega, que fica por fora do granuloma para manter essa cerca, essa proteção? É o nosso linfócito helper, que a gente vai ver já já. Quando ele chega no pedaço, ele chega para tentar estimular essa célula a matar essa micobactéria. A gente vai ver isso mais na frente. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, isso, nesse caso aqui, ele é um parasita intracelular e eu preciso da minha imunidade celular, tá certo? Então, vamos continuar. Essa célula aqui, ela está infectada por esse protozoário. Eu estou mostrando exemplos para vocês de vírus, bactéria, protozoários que são intracelulares. Então, nessa circunstância, a gente precisa acionar a imunidade celular, tá certo? A leishmania também vive tranquilo dentro do macrófago. Aliás, ela adora o macrófago. Ela usa o macrófago como cavalo de Troia. Javier, lembra daquele filme, Cavalo de Troia? Ela usa demais ele. Então, ela fica ali escondida, ninguém vê que ela está infectada, e ela simplesmente, quando ela se multiplica, ela rompe o macrófago e infecta novas células. Isso aqui é uma foto tirada de um mielograma. Isso aqui é feito da aspiração da medula óssea. Isso aqui foi retirada lá da medula óssea. Geralmente, quando eles querem fazer diagnóstico de leishmaniose, né, eles solicitam que a pessoa faça um mielograma, um esfregaço sanguíneo a partir da coleta da medula óssea, tá certo? Se você encontrar uma célula assim, ou então uma leishmania fora da célula, então você fecha o diagnóstico da leishmaniose, tá certo? Então, vamos imaginar agora situações, né, que eu preciso, já que eu estou falando da imunidade celular, o linfócito ele está circulando no nosso organismo, são linfócitos virgens,
A gente já viu esse termo, são linfócitos que ainda não se encontraram com antígeno, tá certo? Mas agora nós vamos fazer ele se ativar, que eu quero que vocês precisam entender que ele está virgem, ele vai ter que se ativar. Depois de ativado, ele vai se transformar no linfócito efetor, e é esse linfócito efetor que vai participar da nossa resposta imune, tá certo? Mas tudo começa com o patógeno. Então, eu estou colocando aqui o exemplo da micobactéria. Então, quem é que vai apresentar para o linfócito virgem? A gente já falou dessa moça aqui, é a célula dendrítica. Ela vai capturar, a gente viu na aula passada, ela vai processar, vai transformar essa bactéria em peptídeo, e aqui ela está apresentando um fragmento da micobactéria no MHC de classe 2. Então, aqui ela está num papel de apresentadora. E veja que, Érica, o TCR desse linfócito é específico para esse complexo MHC peptídeo. Então, tem que ter um encaixe perfeito entre o TCR e isso aqui. Isso representa a especificidade, tá certo? Então, veja, para que essa célula que ainda está virgem se ativar, a gente precisa fornecer a ela 2 sinais de ativação. Esse aqui eu vou mostrar para vocês. No momento que isso aqui se encaixa, que acontece esse reconhecimento, eu considero isso como o primeiro sinal de ativação. É como se essa interação dessas 2 estruturas vai essa informação para esse linfócito e ele começa a se ativar. Tá? Ok? A gente vai ver isso, mas aqui eu quero só reforçar que quem vai apresentar, quem vai ser importante para ativar o nosso linfócito é a nossa célula dendrítica, ok? E que isso vai ocorrer no linfonodo mais próximo do local da infecção, tá certo? Então, vamos nós. Então, olha aqui, no caso do SARS-CoV-2, olha quem está aqui, gente, olha a fofoqueira onde está, tá vendo ela aqui? Então, ela está capturando aqui o Covid, né? Ou veja que ele tá saindo, ele pode ter, no momento que ele esteja saindo, né? Ou então, antes de entrar, ela capturou um, tá vendo aqui, ó? Quando ela captura, ela vai expressar aqui no MHC de classe 2. Olha aqui ela acionando o helper, tá certo? Ela está acionando o help e você já tem ideia aqui que o help vai planejar. Olha o que ele vai planejar. O melhor da imunidade celular, olha quem é aqui, é o linfócito citotóxico, ou seja, ele vai acionar a imunidade celular e ele também vai acionar o parceiro dele, da imunidade humoral. Para fazer o quê? Produzir anticorpos, que a gente vai ver, olha o que o nosso anticorpo faz com o vírus, tá certo? A gente vai ver isso no segundo momento. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que aqui começa, tudo isso aqui só foi possível graças a essa célula dendrítica que teve o potencial de capturar, processar, apresentar e ativar esse linfócito aí, tá bom? Então, quando a gente fala em etapas de ativação, a gente fala que ela, aí, quando você olha essa figura no ABAS, a gente entende que é 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Na verdade, são 2 etapas. Qualquer dia eu vou mandar um e-mail lá para o ABAS e dizer, ABAS, dá para você corrigir isso aqui, que está muito feio. Eu faria assim, eu botaria uma chave aqui e para entender, para que as pessoas entendessem que essas 2 coisas aqui fazem parte disso aqui. Mas quando o aluno olha, e eu sei porque eu já fiz esse tipo de pergunta, quais são as etapas, os alunos descrevem como se fosse 5. Na verdade, são 3. Então, vamos ver, as etapas da imunidade adquirida para ativação do linfócito, isso também acontece lá na imunidade humoral, tá certo? Então, você tem, primeira coisa que precisa acontecer é o reconhecimento do antígeno. Primeira coisa. Que aí eu preciso o quê? Do MHC apresentando o peptídeo. Isso aqui, que é aquela figura que eu mostrei anteriormente, é a primeira etapa. Sem esse reconhecimento aqui, sem essa especificidade, Érica, nada acontece, tá certo? Então, eu preciso ter esse reconhecimento. Veja que aqui eu vou falar, eu estou mostrando nessa mesma figura, ele mostra o linfócito helper, e a mesma figura ele mostra o citotóxico, tá vendo? É exatamente igual, gente, não muda nada. Mas vamos primeiro falar agora, nesse primeiro momento, dessa parte de cima, depois eu venho dessa parte de baixo aqui, para não confundir. Aí, quando eu chegar aqui, eu vou dizer, tá vendo? Olha aqui, é igualzinho que nós mostramos lá para o T-helper. Então, vamos imaginar aqui o T-helper.
Essa célula dendrítica capturou o antígeno, foi lá para o linfonodo, processou, né? Vocês viram isso, processou. Agora ela está aqui no MHC aqui de classe 2, que é o verdinho, e ela está mostrando um peptídeo aqui, tá vendo? Essa coisa marrom que está bem aqui do linfócito helper, que seria essa estrutura aqui, veja que ele está reconhecendo, é o papel do TCR, né? Então, isso aqui, gente, é exatamente essa etapa aqui. O linfócito helper está reconhecendo o peptídeo apresentado pela célula dendrítica, tá certo? Eu posso dizer que esse linfócito agora está ativado? Não. Ele ainda é virgem, ele está ainda em estado, ele está entrando, começando a entrar no estágio de ativação. Mas ele ainda é um linfócito virgem, tá certo? Ok? Feito isso aqui, a gente vai ver que vai ocorrer, vou já mostrar o que vai ocorrer para vocês. Essa célula dendrítica vai fornecer o segundo sinal. Aqui não está mostrando, mas eu vou mostrar já já. Aí essa célula automaticamente entra nesse estágio aqui. Então, ela entra nesse estágio quando ela recebe o primeiro e o segundo sinal de ativação. Nessa figura, só está mostrando o primeiro. O segundo, eu digo já. Ele se ativa, certo? Quando ele está em estado de ativação, acontece 2 momentos nesse estado de ativação. Primeiro, ele entra em divisão, ou seja, ele entra em mitose. E no livro diz, ele entra em proliferação. Ou, resumindo mais ainda, ele entra em expansão clonal. Olha que eu usei todos os termos que o livro fala de mitose. A gente aprende no colégio mitose, né? Aí, quando chega da imunologia, o autor chama expansão clonal, como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Gente, é a mesma coisa de mitose. Então, esse linfócito, a primeira coisa, de consequência que ocorre na ativação, é a expansão clonal. Ele entra em mitose. Ele fica em 2, multiplica para 4, 8, 16, 32, ele vai se multiplicando, tá certo? Você acha que o linfócito helper vai para a guerra sozinho? Vai nada. E primeiro entra em expansão. Ele gera um clone, mais uma vez, vou chamar a Érica. Ele vai gerar um clone Érica, que tem o mesmo TCR desse aqui. É a mesma especificidade, tá certo? Depois que ele entra em expansão, acontece também, nessa etapa de ativação, esse linfócito entra em estado de diferenciação. Você já deve ter escutado esse termo, eu já disse esse termo. Quando você diz que o monócito vira macrófago, o monócito está se diferenciando no macrófago. E você vai ver, o que é que está perguntando? Professora, quando a célula, eu não ouvi, tá vendo? Fica tão rápido. Se quiser usar o microfone, pode usar. Quem foi que botou a coisa? Eu não vi. Então, vamos ver. Professora, então, foi a Juliana. É porque não dá para ler tão rápido que aparece para mim que eu não consigo ler. Eu vou ler aqui para a senhora. O que é que ela diz? Ela perguntou assim, professora, quando a célula dendrítica chega, ela ativa o TCD4 e o TCD8 simultaneamente ou é ativado um de cada vez de acordo com a necessidade? Olha aí, boa pergunta, viu? Eu vou só reforçar, vou responder a ela reforçando uma coisa. Você está vendo um núcleo bem aqui? A célula dendrítica, eu disse 3 células que tem MHC de classe 2. Eu disse dendrítica, linfócito B e macrófago, tá certo? E eu disse também que a célula dendrítica, ela tem MHC de classe 1, porque toda célula nucleada tem MHC de classe 1, tá certo? Então, eu vou imaginar uma situação. Essa célula aqui, ela pode, como ela está me perguntando, ao mesmo tempo fazer isso, ao mesmo tempo. E isso acontece na maioria das vezes, porque esse linfócito aqui, quando vai ajudar o parceiro está próximo. Então, isso é possível, sim. Ela sempre, ou você pode ter uma célula dendrítica do lado e outra do outro. Isso também pode acontecer, porque lá dentro do linfonodo nós temos várias células dendríticas, tá certo? Mas do jeito que está mostrando aqui é possível. Ela pode estar, ao mesmo tempo, apresentando para o T e apresentando para o T citotóxico. Vocês vão ver que o T citotóxico precisa da ajuda do helper. Então, quanto mais próximo ele estiver daqui, mais fácil para ele, tá certo? Então, vamos, ele entra em estado de proliferação e, em seguida, ele entra em estado de diferenciação. O linfócito helper, você deve ter escutado já em algum canto, já deve ter lido, que o helper ele pode se diferenciar ou em TH1, ou em TH2,
ou em TH17? A gente vai falar especificamente do TH1 e do TH2, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de diferenciação. E a gente vai ver o que acontece em cada uma dessas situações. Mas quando ele vai se diferenciar, eu já não chamo mais ele de linfócito CD4 virgem. Eu não chamo mais ele de linfócito CD4 ativado. Eu chamo ele simplesmente de TH1, TH2 ou TH17. Tá certo? O que vai levar ele a se diferenciar em um desses três é exatamente o alvo. O alvo, tá certo? Se você imaginar que aqui é uma proteína de um verme, de um helminto, então a diferenciação aqui vai para o TH2, porque é o TH2 que ativa o eosinófilo, ok? Se eu quero aqui um linfócito que participe para ajudar o macrófago que está infectado pela micobactéria, esse linfócito que está aqui, né, o alvo é uma bactéria, esse linfócito que está aqui vai se diferenciar no TH1. Então, veja, cada linfócito ele é diferenciado em função do alvo, ok? Porque vai ter que ser gerado o melhor linfócito para que participe daquela infecção. Então, veja, então vamos lá, reconhecimento, primeira etapa, a ativação, que acontece 2 momentos, ele entre expansão clonal e diferenciação, e agora entra a terceira fase, que é ele como efetor. Como é que é ele como efetor? Se ele tiver com TH1, qual é a função do TH1? Ativar macrófago. Se ele está como TH1, qual é a outra função do TH1? Ativar linfócito B. E aí vai, tá certo? Então, veja só. Então, isso seria a função efetora. É ele no papel de TH1, ele vai secretar a citocina ideal para ativar as células. Não é uma imunidade mediada por célula? Então, ele vai ativar essas células. Eu vou mostrar isso, tá certo? E eu quero que também reforce a vocês. Em toda resposta imune, eu sempre gero linfócito efetor, mas olha aqui o que eu gero também. Eu sempre gero linfócito de memória. Esse de memória vai para a guerra agora? Não, esse não vai para a guerra. Quem vai para a guerra é esse aqui. Quando esse aqui vai para a guerra, que vai participar da nossa resposta imune, ele vai ativar a célula que vai precisar para participar da resposta imune, tá certo? E depois que tudo acabou, depois que a bactéria morreu e que tudo voltou ao normal, essas células aqui entram em apoptose, ok? Mas essa aqui não vai para a guerra e essa aí não entra em apoptose. Ela simplesmente sai do linfonodo e ela geralmente fica, sabe aonde? Na porta de entrada do antígeno. Se for, por exemplo, o coronavírus que entra pelo trato respiratório, ela, depois de gerada, ela vai ficar no trato respiratório, ela vai ficar próxima aqui da porta de entrada, tá certo? Ok? Então, ela se dirige e fica circulando, esperando. Então, nós temos 2 situações. A ativação do linfócito virgem ocorre no linfonodo e essa aqui vai ser na porta de entrada do antígeno. Ela não precisa mais entrar no linfonodo, ela nem precisa de uma célula como a dendrítica. Ela, se ela estiver lá no tecido, qualquer célula que poderá apresentar para ela, ela já se ativa, já se expande, já se diferencia de novo, gera outro linfócito de memória, então fica assim, tá certo? Então, veja, tanto o helper quanto o citotóxico eu também gero linfócito de memória. Linfócito B, eu gero linfócito de memória? Eu também gero linfócito de memória, tá certo? A gente vai ver entender esses detalhes em partes. Eu só queria que você reconhecesse que existem essas etapas. Então, vamos ver etapas agora separadas. Primeira etapa, reconhecimento. Essa vocês já estão doutores em saber, né? Olha aqui, dendrítica, MHC de classe 2, peptídeo e o TCR. Oi. A interação do TCR no peptídeo apresentado pelo MHC, isso aqui, gente, isso aqui é o que nós chamamos de primeiro sinal de ativação desse linfócito virgem. É o primeiro. Ele já pode secretar citocina, esse HELP? Não, ele é virgem ainda. Ele está recebendo o primeiro sinal. É a exigência que ocorre, ok? Então, isso é o que a gente chama de primeiro sinal. O que acontece? Depois que ocorre o primeiro sinal, que seria exatamente o que a gente acabou de ver, aí acontece o segundo sinal. Essa molécula aqui, não sei se vocês lembram que eu mostrei para vocês, que quando a célula dendrítica
ela vai no caminho para o órgão, que ela amadurece, que ela vai amadurecendo, ela passa a expressar essa molécula aqui que ela não tinha, B7. Agora ela tem, tá certo? Ela já tem. Então, o que acontece? Quando isso ocorre, essa molécula da dendrítica se encaixa nessa molécula do linfócito T. Tanto o HELP quanto o citotóxico tem a molécula CD28, tá certo? Aonde eles expressaram essa molécula? Lá no timo, enquanto eles estavam amadurecendo. Então, veja, isso se encaixa, primeiro sinal. Vocês estão vendo que a molécula CD4 do linfócito HELP atraca no MHC de classe 2, vocês estão vendo que ela está ligada aqui. Esse papel aqui é para fortalecer essa união aqui, essa ligação, tá certo? Então, fortalece essa ligação. Então, aqui você tem, primeiro sinal, olha a informação indo para o núcleo do linfócito HELP. Eita, linfócito, você vai já se ativar. Ocorre essa ligação. Olha a informação indo para o núcleo. Agora o linfócito está recebendo um segundo sinal que vai favorecer, que vai fazer com que ele se ative. Agora eu posso chamá-lo de linfócito ativado, certo? E se essa interação CD28B7 não ocorrer, vocês acham que tem algum prejuízo para a imunidade celular? Esse aqui, se não ocorrer, vamos ver, voltar essa figura aqui. Essa aqui, tá vendo? Primeiro sinal, olha o segundo sinal. Se esse segundo sinal aqui não ocorrer, você acha que tem algum prejuízo para a nossa imunidade celular? Vamos ver. Não vai ativar, né, professora? Aí, ela já deu uma resposta bem simples. Não vai ocorrer ativação. Sabe como é que o linfócito fica? A gente diz que ele fica em estado de anergia, com N. Anergia. Ok? Ele fica no estado, veja só, ele reconheceu, mas não se ativou. Ele é incapaz de desenvolver uma resposta imune. Ele fica no estado, como a gente chama de não funcional. Ele não é capaz de participar da nossa defesa. Ele fica no estado de tolerância. Ele reconhece, mas ele não pode atacar. Ele está vendo que o inimigo está ali, mas ele não pode atirar. Então, ele fica no estado que a gente chama de tolerância. Você bloqueia esse linfócito, ele não é ativado. Então, isso é um grande prejuízo para a nossa resposta imune, tá certo? Olha aqui, ó, se não tiver isso aqui, não tem resposta, tá certo? Ele reconhece, mas ele é incapaz de participar da resposta imune contra esse patógeno que ele está reconhecendo. Agora, no momento que isso acontece, pense na felicidade, ok? Eu vou já mostrar para vocês o que é que o pessoal, os transplantadores, fazem na vida. Vamos continuar. Esse sinal é importante, gente. Primeira coisa, diferenciação do linfócito. Se eu disse para vocês que o linfócito diferencia em TH1, TH2 e TH17, essa possibilidade de diferenciação só ocorre depois desse segundo sinal, só ocorre depois dessa ligação. Outra coisa, o linfócito, depois que ele recebe esse segundo sinal, ele aumenta o tempo de sobrevida dele, ele ainda passa a passar mais tempo, porque eu preciso, porque não vai morrer agora, né? Não infarte não, né, linfócito? Eu preciso que ele fique ali ainda, para ser ativado, para participar da minha resposta imune, ok? Esse linfócito vai ser gerado nessa circunstância um linfócito até protetor. Outros linfócitos vão ser gerados nessa ativação, nesse reconhecimento, nessa interação, que nós chamamos de linfócitos T-reguladores, ok? Então, várias coisas importantes. E esse linfócito passa a produzir citocina, porque ele virgem não secreta nada. E ele só pode auxiliar outras células se ele secretar citocina. Então, isso tudo vem em decorrência desse segundo sinal aqui, tá certo? Agora, e se eu utilizar o bloqueio? Olha aí, tu acha que teve algum imunologista, né? Algum pesquisador que, sabendo que isso aqui leva à ativação, se eu quero bloquear a ativação desse linfócito, o que é que eu tenho que fazer, hein, gente? Olha aqui, bloquear essa interação. Se eu bloqueio isso aqui, esse linfócito não se ativa. Você acha que já estão usando isso como terapêutica? Oh, como já estão usando. Eles usam isso para alguns, olha, já estão usando para artrite reumatoide, para rejeição de enxerto. Se eu não quero que o meu paciente rejeite o transplante, é muito fácil, é só não deixar o linfócito se ativar, né? Bloqueia. Então, eles já pegaram, produziram um anticorpo
que se liga simplesmente na molécula B7 e impede essa ligação aqui. Agora, só tem uma coisa, um detalhe, né? Veja só, existe efeito colateral? Existe, porque ele não vai bloquear só o linfócito que ele quer bloquear. Ele bloqueia qualquer linfócito do paciente. Então, se o paciente tiver infecção associada, ele vai ter gripe, ele está com o linfócito dele sem o potencial de desenvolver uma resposta imune, tá certo? Tanto que isso aqui você não pode dar o resto da vida. É só no momento que ele transplanta, que ele quer tirar o paciente com artrite reumatoide da agudização, daquele momento de crise, ele dá isso aí, inibe o linfócito, quando volta ao normal, né? Quando volta para o processo crônico sem agudização, sem dor, aí ele tira esse medicamento, tá certo? Mas veja, uma coisa, cada vez que você aprende, que estuda imunologia, a cada passo que eles dão no conhecimento da imuno, existe a produção de terapia, de terapêuticos que vocês vão utilizar no futuro, como médicos, né? Então, veja, uma consequência do primeiro e do segundo sinal. O que acontece quando eu digo para vocês, o linfócito está ativado? Eu disse para vocês que a primeira coisa que ele entra é em expansão clonal. O que faz ele entrar em expansão clonal? Eu disse para vocês agorinha que na hora que o B7 se liga com o CD28, o linfócito começa a secretar citocinas. Então, vamos lá. Primeira citocina que ele produz, ó. Primeira citocina que ele produz se chama interleucina 2, ok? E ele também passa a expressar o receptor para essa citocina, que ele não tinha. Então, olha como o bicho é sabido, né? A primeira citocina que ele produz, ele dá para quem? Para ele próprio. A gente chama isso de ação autóctona. Então, no momento que ele secreta a citocina liga no próprio receptor dele, e qual é a consequência dessa ligação? Ele entra em estado de expansão. Olha aí, aquela expansão clonal é proporcionada pela citocina que ele próprio produz. Ele, por uma ação autóctona, induz ele a essa expansão. Olha aqui, Érico, um monte de filhote de T-helper. Esse filhote tem o TCR, que é a cara do pai, é a mesma especificidade, tá certo? Então, essa citocina aqui, ela é uma citocina que a gente chama, ela é um mitógeno, ela é um indutor de mitose, tá certo? Ele próprio, o helper, produz. Agora, vamos lá para nossas aplicações clínicas, né, gente? Eu não gosto de dar aula só com teoria, não. Eu quero que vocês raciocinem comigo. Vocês já viram falar em imunossupressor? Acho que todo mundo já viu falar, né? Então, são drogas que vão, olha aqui, imunossuprimir quem? O sistema imunológico. Então, vamos começar por aqui. Eu disse para vocês que o segundo sinal leva à produção da interleucina 2, né? E no momento que a interleucina 2 liga aqui, esse linfócito entra em estado de expansão clonal. Então, lógico, o que é que fizeram? Produziram logo dois grandes imunossupressores que simplesmente inibem a produção da interleucina 2. Então, no transplante, geralmente eles fazem uso dessa, ou essa da ciclosporina, ou, olha lá, ou dessa. Esses dois imunossupressores têm a mesma função, inibir a produção. Se eu inibo a produção da interleucina 2, ela não vai se ligar aqui. Se ela não vai se ligar aqui, ele não entra em expansão. Consequentemente, não há ativação, ok? Olha como o povo é inteligente. Existe aqui um imunossupressor que bloqueia o primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal? O TCR reconhecendo o peptídeo. Olha aqui os imunossupressores. Anti-TCR. É um anticorpo que vai simplesmente bloquear isso aqui. Vai se ligar no TCR e isso não vai ocorrer. Olha aí como eles pensam em tudo. Olha aqui outro imunossupressor. Ele sabe que se isso aqui ocorrer, vai levar a isso aqui, certo? Que vai levar à expansão. Então, vamos encontrar um outro imunossupressor, que é aquele que eu mostrei agorinha. Olha o que vai acontecer. Não vai ocorrer o segundo sinal. Então, veja, os imunossupressores que são utilizados hoje, gente, eles são utilizados para inibir uma dessas etapas da ativação do linfócito, ou reconhecimento ou ativação.
ou ele impede a expansão clonal, tá certo? Olha aqui outro, essa rapamicina, que também é muito conhecida, também vai agir na proliferação. Então, você vai ter hoje os imunossupressores utilizados, eles são para bloquear esse estágio de ativação. Então, vocês viram que ele entrou em expansão clonal pela interleucina 2. Então, agora ele vai chegar no segundo momento, né? Qual é o segundo momento? Diferenciação. Ou ele vai virar TH1, ou vai virar TH2, eu não botei aqui, mas também tem o TH17, que está muito em moda agora. Então, como é que ele vai se diferenciar em TH1? Olha aqui essa citocina. Você sabe quem é que produz essa citocina? A própria célula dendrítica. A célula dendrítica, quando ela está ali agarrada com o linfócito, ela entra no estado de ativação que faz com que ela produza citocinas. Então, uma das citocinas que ela produz é uma interleucina 12. Quando essa interleucina 12 ela é jogada aqui, nesse momento que ele está em expansão, esse linfócito aí vira um TH1 da vida, tá certo? E outra citocina que também estimula essa diferenciação do linfócito helper ativado em TH1 é o interferon gama. Quem é que produz interferon gama? Vamos pensar aí, né? Imunidade inata? A natural killer. Se a natural killer estiver na região e ela produzir isso aqui, então isso também pode proporcionar a diferenciação do TH1. Então, veja, essa diferenciação, ela é fundamental para que você gere um linfócito que vai ser importante para combater o patógeno. Se aquele patógeno está no macrófago, o macrófago precisa de ajuda. Quem é que vai ativar o macrófago? O TH1, tá certo? Ok? Então, você está vendo a situação aqui, olha, o macrófago infectado, ele próprio, junto com a dendrítica, pode fornecer essa interleucina 2, porque ele também produz essa citocina. Então, olha aqui, essa citocina sendo gerada naquele momento que ele está em expansão, faz com que ele vire um TH1. Aí a gente, olha aqui, natural killer, tá certo? Então, o que que acontece quando você tem um linfócito TH1? Pronto. Gerou TH1. Onde é que ele foi gerado? No linfonodo. Se for, no caso da tuberculose, onde o macrófago está lá no alvéolo, lá no pulmão, então esse TH1 que foi gerado no linfonodo próximo aqui do pulmão, ele vai sair, vai lá onde está o rapaz que está precisando de ajuda, que é o macrófago. Quando ele chega lá, olha o macrófago, também não tem o MHC de classe 2, ele vai apresentar para o TH1 que está chegando lá, porque só assim o TH1 vai ter condições de saber que é esse macrófago que está precisando de ajuda. Olha a especificidade de novo, Érica, tá vendo? Se eu desenhar aqui um outro macrófago aqui, e ele tiver outros MHC de classe 2 apresentando outras proteínas, se não for essa proteína que esse aqui foi ativado, que levou a ativação dele, ele não vai chegar nesse TH1 aqui, tá certo? É o mesmo receptor para TCR, isso aqui é o TCR, isso aqui é o TCR. Aqui é o MHC de classe 2, certo? O MHC de classe 2 a gente tem na célula dendrítica, no macrófago e no linfócito B, ok, Jucá? Então, veja, esse TH1 aqui, quando ele chega lá no local da infecção, ele só vai saber qual é o macrófago que está ali no tecido, que está precisando de ajuda dele, é porque aquele macrófago vai mostrar para ele o peptídeo. Aí ele diz, ai, tá aqui o bicho, ó, ele está reconhecendo, né? É o mesmo peptídeo que levou Deixa eu mostrar aqui. Ups, para cá, voltar para cá. Esse mesmo peptídeo aqui, volta, aqui. Tá vendo? Esse mesmo peptídeo que levou ao reconhecimento tem que ser o mesmo peptídeo que vai levar ele a reconhecer como TH1. Voltando para o TH1, tá aqui. É o mesmo peptídeo. Se esse peptídeo aqui for de outra coisa, esse TH1 não vai se encostar nesse macrófago. Ele vai lá na infecção procurar o macrófago que está apresentando o mesmo peptídeo, que ele vai saber que é esse macrófago que está precisando de ajuda. Quando ele faz isso, que ele interage aqui, aí ele joga o interferon gama em cima do macrófago. O interferon gama, gente, é uma citocina ativadora de macrófago, ok? Então, no momento que você ativa o macrófago,
Olha o TH1 ajudando ele, olha o que acontece com o patógeno que estava no bucho dele. Então, se esse patógeno, eu dei o exemplo da micobactéria da tuberculose, ele tem como mecanismo de escape impedir a fusão do lisossoma com o fagossoma, né? Então, ele impede isso. Na hora que o TH1 chega, que joga interferon gama nesse macrófago, então isso aqui que estava inibido não ocorre mais. Então, ocorre a fusão, olha aí, ó. Aí o macrófago consegue matar o que estava dentro dele. Quem foi que ajudou ele? O linfócito T auxiliar. Como é que o T auxiliar ajudou ele? Secretando interferon gama. Interferon gama é uma citocina ativadora de macrófago, ok? Então, pense numa amizade boa. Olha a outra função do linfócito TH1. Ele pode simplesmente estimular o linfócito B a produzir IgG, a produzir anticorpo contra esse patógeno, tá certo? Então, ele pode estimular. Então, ele pensa numa coisa e pensa em outra. Na figura do Abas, ele não bota aqui o TH1 ajudando o testotóxico. É outro e-mail que eu vou mandar para o Abas. Eu puxaria uma outra seta aqui, desenharia o T citotóxico aqui e o TH1 ajudando o testotóxico, como eu vou mostrar já para vocês, que está faltando essa figura aqui. Então, o TH1 é uma célula extremamente importante, porque ela ativa os nossos macrófagos, aumenta a capacidade de fagocitose dele, aumenta a capacidade microbicida dele, né? E estimula o nosso linfócito B a produzir anticorpos IgG, ativa o nosso linfócito citotóxico. Então, veja, olha os planos que o TH1 arquiteta para o nosso sistema imunológico, tá certo? E se for TH2? Ó, se for TH2, não é a mesma citocina, tá vendo? O que faz a diferenciação dessa célula vai em função da citocina que é jogada naquele momento do processo de ampliação, de expansão clonal. Se for gerada no lugar de interleucina 12, for gerada interleucina 4, então a gente sabe que ele não vai se diferenciar em TH1, vai se diferenciar em quem? Em TH2. Olha aqui as células produtoras de interleucina 4. Eosinófilo. Se é o eosinófilo, então ele vai querer que o TH2 participe da infecção por helmintos, certo? Veja que é todo mundo interesse, né, gente? É um interesse danado. Então, veja que o eosinófilo da imunidade inata participa dessa diferenciação, participa da geração do TH2, porque ele está precisando da ajuda. Olha esse cara aqui, ó, mastócito. O mastócito, eu não gostaria dessa relação TH2-mastócito, não. O TH2-mastócito é aquele que vai ser terrível para nossas rinite alérgica. Então, a gente vai ver se... Eu não sei se eu vou falar disso hoje, mas vocês têm uma aula no futuro sobre isso. Mas, veja, no caso da rinite, você vai ter o TH2 aqui com o mastócito participando da geração do TH2, e o TH2 sendo importante para estimular a produção de um anticorpo chamado IgE, e esse IgE, quando se liga nele, aí se eu tiver uma alergia, e esse alérgico se ligar a esse IgE que está aqui, esse infeliz vai liberar tudo que está aqui dentro, e uma coisa que ele libera, que faz a gente espirrar, que faz a gente ter prurido nasal, né? Quem tem rinite sabe o que eu estou falando, é aquela coisa que tem ali ridícula chamada histamina. Então, nesse caso aqui, se eu pudesse dizer, calma, TH2, não precisa estimular o mastócito, não, deixa o IgE, não se meta nisso, não. Mas, infelizmente, na rinite, você tem a participação do TH2, tá certo? Então, veja, nós temos TH1, TH2, olha aqui os TH2, que o TH2 faz na vida. Ele estimula o linfócito B a produzir IgE. Essa IgE aqui eu falei, que se liga no mastócito, isso aqui é que desencadeia aquele crise de rinite do pessoal que tem alergia. Você vai ter o T-HELP2 estimulando o eosinófilo, ó, através da interleucina 5, ele ativa o eosinófilo ser importante para degranular em cima disso aqui. O TH2 aumenta o nosso peristaltismo e produção de muco, porque se tiver alguma verme, alguma larva ali a nível do intestino, no tubo, né? Então, no momento que ele aumenta o peristaltismo, ele é como se ele estivesse estimulando a expulsão do verme. Então, são coisas que o TH2 faz, tá certo? Vocês estão vendo que não tem diferença? O TH1
é lá bactéria, fungo, né? Vírus. Agora, olha o TH2. TH2 é verme, está envolvido com alergia, tá certo? É outro contexto. Aí eu fico perguntando para vocês devem estar se perguntando, mas, professora, eu geralmente oriento meus alunos, aqueles que gostam de rezar antes de dormir, para ele escolher para quem que ele vai rezar. Vamos lá, vocês vão me dizer para mim para quem vocês vão rezar. Se vocês vão rezar para o TH1 ou para o TH2, para que a tua resposta imune ela vá para o TH1 ou para o TH2. No caso da micobactéria, a Erika já está rezando para o TH1. Vamos imaginar a micobactéria. Nossa Senhora dos Linfócitos. Olha, vamos imaginar o TH1. Não, desculpa, vamos imaginar a micobactéria. A micobactéria, eu disse para vocês que ela invade o macrófago. Se ela invade o macrófago não consegue destruir ela, para que ela consiga conter aquilo ali, aquela infecção, para que o macrófago consiga matar a micobactéria e, de certa forma, eu não desenvolva a tuberculose, e da melhor das hipóteses, eu forme um granuloma que me protege da micobactéria, eu tenho que ativar o macrófago, não tenho? Aí você se pergunta, eu vou rezar para o TH1 ou para o TH2? A Erika já disse, vai rezar para o TH1, porque ela sabe que o TH1 é aquele, né, que vai simplesmente ativar o macrófago. Olha aqui o TH1. Interferon gama. Olha aí, ó. Ele está infectado. No momento que eu ativo o macrófago, você tem o potencial de combater a micobactéria. A Erika vai rezar para todos. Reze não, Erika, reze não. Siga meu conselho, reze para o TH1. A verme é melhor em tomar um albendazol, não tem problema não. Olha o TH1. Olha o que o TH2 faz. Ele secreta uma citocina chamada IL-10 que inibe o macrófago. Agora veja a situação. Você está lá com o macrófago precisando de ajuda. Se chegar lá um TH2 e inibir ele cada vez mais, o que acontece com a gente, hein, gente? Se chegar alguém inibindo o cara que eu preciso ativar, o que acontece? E se for a micobactéria, aumenta a infecção, né? Olha aí, a Emanuela já respondeu, aumenta, piora a minha situação, piora a situação do paciente, tá certo? Olha essa situação aqui. Aqui é a hanseníase. Quem causa a hanseníase é uma micobactéria também. É o Mycobacterium leprae, tá certo? Então, você está diante de duas situações. Ou você manda o TH1 ou você manda o TH2 para combater essa micobactéria. Eu vou já dizer a vocês sabem disso, talvez. A hanseníase, ela pode se manifestar em duas situações. Ou seria essa hanseníase lepromatosa, que é essa aqui que a gente conhece, a gente vê em todos os filmes quando fala em Jesus Cristo, só que tem os leprosos, né? Que hoje ninguém usa mais o termo leproso, a gente chama hanseníase. Então, veja, ou a pessoa desenvolve esse tipo de hanseníase, que é a pior delas, ou ele desenvolve a hanseníase tuberculoide. Vocês estão vendo essas bolinhas aqui, ó? Isso aqui são como se fossem granulomas aqui, ó, tá certo? Então, veja, vocês vão rezar para quem? Para o TH1 ou para o TH2? Vamos lá. Vocês vão querer a hanseníase lepromatosa, olha que coisa triste, ou a tuberculoide? E pela quarta-feira, eu perguntando uma besteira dessa, diz aí para mim. Eu rezo para quem, gente? Rezo para quem? TH1 ou TH2? Alguém tem ideia? TH1. Olha o que ela diz. TH1. Por que eu vou rezar para o TH1? Porque quem está infectado é o macrófago. Então, eu preciso ativar o macrófago. Aqui foi ativado uma macrófago de uma tal maneira que formou granuloma. Eu segurei a micobactéria. Ou você ativa o macrófago combate tudo e eu desenvolvo nada, ou eu posso desenvolver pelo menos a hanseníase mais amena com formação de granulomas, tá certo? Leishmaniose. Vamos rezar para quem? TH1 ou TH2? Vamos de novo. Eu rezo para qual dos dois? A Emanuela vai rezar para o TH2. Quer mais? Continuo no TH1, professora. Oi? Eu continuo para o TH1, que ainda... Ela continua para o TH1, olha, bem orientada. Quem é que vai mais para o TH1? Nós temos no empate. TH1 ou TH2? Bom ou mau prognóstico? A Emanuela ficou agora rindo. O que vocês acham? Vamos mais uma vez. Vocês não estudaram, professora, mas também, né, professora?
Eu não estudei ainda a leishmaniose. Já estudaram a leishmaniose? Já estudaram, não, a leishmaniose? Já estudaram o calazar? Em algum momento? Olha aí, ó, porque está dentro do macrófago, exatamente. Essa célula que está bem aqui, gente, cheia de leishmania, é o macrófago. Aqui, vocês estão vendo a leishmania fora. Essa célula aqui já foi rompida. A leishmania já se multiplicou tanto que o pobre coitado rompeu. Se eu quero combater a leishmania, eu preciso ativar o macrófago. Então, quem ativa o macrófago? Ó, TH1. Como? Jogando interferon gama em cima dele. Então, ele se ativa e aumenta a capacidade microbicida. Se eu rezar errado, o TH2 vem aqui e faz eu inativar. Quanto mais eu inativo, mais eu estou favorecendo a infecção pela leishmania, tá certo? Então, vamos rezar direito, né, Érica? Vamos rezar direito. Olha aqui vocês aí. Doenças alérgicas. Aqui eu estou exemplo de rinite, asma brônquica, choque anafilático. Vocês rezam para quem? Agora TH1 ou TH2? TH2. O que vocês acham? A Érica rezou certo agora? Natália também vai estar todo mundo rezando TH2. É isso que vocês vão fazer? É isso? Vou explicar resumidamente aqui, tá certo? O que seria isso aqui? Tanto a rinite, como a asma brônquica, como o choque anafilático, quem desencadeia essas doenças é este cara aqui, ó. Esse. Sabe o que acontece? Vamos dar o exemplo da rinite. Se eu tenho alergia à poeira doméstica, à proteína do ácaro, na hora que eu inspiro aqui, que o ácaro entra aqui pela primeira vez na minha vida, nunca entrei em contato, vamos dar um exemplo. Aí eu vou, meu sistema imunológico, a célula dendrítica, tudo vai acontecer exatamente igual. Vai ser o linfócito virgem, vai ser ativado, tudo aquilo. Vai se diferenciar, só que ele se diferencia nesse cara aqui. Esse TH2, ele estimula meu linfócito B a produzir IgE. Aí sabe o que acontece? No tecido abaixo da pele, só o que eu tenho é mastócito. Essa IgE que eu produzi na primeira vez que eu entrei em contato, se liga no meu mastócito. E fica o que a gente chama de mastócito sensibilizado, tá certo? Cheio de IgE. Aí, o que acontece? Na segunda vez que eu entrar em contato com a mesma proteína, essa proteína vai se ligar lá na IgE e esse mastócito vai jogar a rinite, tá certo? Você sabe quem provocou tudo isso? Esse cara aqui. Se a minha resposta imune, viu, Érica? Se a minha reza fosse melhor, essa proteína, quando entrasse aqui, a minha célula dendrítica, a minha resposta imune ia ser para o TH1. Sabe o que o TH1 vai fazer? Ele vai estimular o meu linfócito B a produzir IgG, por exemplo. Há outros anticorpos que não a IgE, tá certo? Aí o que acontece? No momento que você entra de novo em contato com essa proteína, essa IgE se liga, é como se fosse uma opsonização, o meu macrófago fagocita e eu não espirro, eu não desencadeio esses processos. Entendeu? Eu só desencadeio isso aqui porque tem o dedo deste infeliz aqui. Vão continuar rezando para TH2 ou vocês vão rezar para TH1? Vamos imaginar aqui nessa turma, eu não estou na sala, mas se eu tivesse, eu ia mandar as pessoas levantarem a mão. Quem é que tem rinite? Então, quem levantou o dedo já pode imaginar que a resposta dessa pessoa foi para TH2. Quem não tem rinite, gente, a resposta imune, que se ela encontrou em contato com alguma substância indutora de alergia, a resposta imune vai para TH1. Por isso que ela não tem problema. Lógico que existe associado a isso a predisposição genética, né? Mas pode ter certeza que a diferenciação da resposta imune vai para um ou vai para o outro. Então, vamos, Érica, rezar direito, né, Érica? A reza da Érica está muito ruim, tá certo? Quem provoca, quem leva os estímulos para provocar essas 3 doenças aqui é aquele cara ali. É melhor que a gente estimule para virar TH1, porque aí você evita todo esse processo, tá certo? Então, viu, Érica, você tem que fazer assim, ó. Papai do céu, proteja o meu TH1, viu? Olha, ó. Senhor do céu, TH1, tá bom? Vamos agora ter esse citotóxico.
Vocês vão ver que agora que vocês aprenderam o HELP, o testotóxico é tranquilo. Olha a figura, é igualzinha, gente. A imunologia é tão fácil que a gente até usa as mesmas figuras. Olha aí como é fácil. Então, olha aí, a mesma coisa, só que agora eu vou aqui por baixo. Célula dendrítica, apresentando o peptídeo por linfócito virgem. O que é que muda aqui, hein, gente? O que é que está mudando aqui? O que é? Que MHC é esse que está bem aqui? Quem é que diz? Professor, agora é um. Agora é o 1, olha aí como é fácil. Agora é o MHC de classe 1. Então, veja, ela, e onde é que está o antígeno? O antígeno está no citoplasma. Então, esse antígeno está no citoplasma, vai aqui sendo apresentado pelo MHC de classe 1, o linfócito virgem, o T citotóxico, tem um TCR que reconhece isso aqui. Então, isso aqui, gente, para ele, é o primeiro sinal de ativação, desculpa, é o reconhecimento. Aí, o que vai acontecer com ele? Vai entrar em estado de ativação. O que é que vai acontecer nesse estado de ativação? Proliferação, diferenciação. Ele vai se diferenciar em testotóxico 1 e 2? Deus me livre, de jeito nenhum. Ele vai apenas se transformar no linfócito efetor, tá certo? Ele vai virar no efetor. E o livro chama ele pela sigla em inglês, que é o CTL. Ele associa o livro, o efetor, como CTL, mas a diferença é porque aqui é a sigla em inglês, né? Linfócito testotóxico. Eu não vejo por que ele usa a sigla. Eu prefiro dizer linfócito testotóxico efetor. Aqui é o linfócito testotóxico ativado. Aqui é o linfócito testotóxico virgem. Tá certo? Veja, eu quero que você se aproxime do computador de vocês e veja se vocês veem a diferença entre o virgem e entre esse efetor. Vocês estão vendo alguma diferença? Dá para ver alguma diferença? Olha aí, os grânulos. Veja que esse aqui, virgem, apesar dele... Ai, meu mouse está horrível. Apesar desse linfócito virgem ser um testotóxico, ele é incapaz de matar, não mata ninguém. Primeiro porque ele não tem as balas, né, gente? Cadê os grânulos? Com as proteínas que ele precisa para matar? Ele vai adquirir, gente, quando ele se transforma em efetor, tanto que tem essas bolinhas aqui, tá certo? É bom que o Abas desenhe as bolinhas, mas ele não explica que isso aqui virou bolinha. A gente tem que passar para vocês essa informação. Então, vejam, virgem, ele está em estado de ativação, também não tem as bolinhas. O que vai fazer ele adquirir esses grânulos é quando ele entra em estado de diferenciação. Agora ele efetou. Agora as armas estão ali. As balas que ele vai matar as células infectadas estão ali. Vou já dizer o que é que tem dentro desses grânulos, tá bom? E olha aqui, o linfócito testotóxico efetor. Ele é um linfócito de memória. É ele que vai me proteger lá no futuro nas reinfecções, tá certo? Do mesmo jeito que eu falei para o helper, o linfócito de memória, ele fica na porta de entrada. Ele não precisa mais entrar no linfonodo, que tenha que vir uma célula dendrítica para apresentar para ele, não. Se ele se encontrar lá daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, com uma célula infectada apresentando um peptídeo que ele já foi estimulado a reconhecer, naquele mesmo momento ele se ativa e ele começa a participar da nossa resposta imune. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês que eu esqueci. Eu disse para vocês, não sei se eu já disse, mas vou dizer agora. Quando o linfócito virgem vai entrar pela primeira vez em contato com o antígeno, veja que ele vai ter que reconhecer, ele vai ter que se ativar e vai ter que se diferenciar. Gente, isso aqui que está acontecendo aqui, quando você pensa em linfócito virgem, isso aqui demora uma média de 7 a 10 dias para que isso ocorra. Às vezes, dependendo da pessoa, mais do que isso. Às vezes, dependendo da pessoa, menos do que isso. Isso é uma coisa que a gente pode dizer genética, né? Eu posso ter um potencial, dependendo do MHC, né? Dá tempo para morrer, da Covid dá tempo, né? Mas veja, você pode ter uma resposta imune, a gente diz média, né? 7 a 10 dias. A média do geral de toda uma população. Pode ter gente que consiga desenvolver uma resposta imune em 3, 4 dias. Tem gente que vai demorar 15 dias, vai demorar um mês. Vai depender muito. Porque aí, se você consegue imaginar que se eu pegar 100 pessoas como vocês, e eu fosse infectar todos vocês, e eu fosse por dia
anotando quem é que se infectou, quanto tempo levou para ele reagir, vocês iam ver que não ia ser homogêneo, vocês iam ter respostas diferentes. Como também ia ter pessoas que nem se infectar, se infectava, tá certo? Então, isso depende muito, é como a gente diz, a nossa resposta muito é um caráter muito individual, tá certo? Ok? Então, vamos nós. E o linfócito de memória, gente, ele já não demora esse tempo todo, não. Por isso que uma reinfecção é rápida. Às vezes a gente nem sabe que foi reinfectada, nem sabe. Porque a resposta imune dos linfócitos de memória, eles são tão rápidos quanto a imunidade inata. Na hora que, olha, imagina, estão lá na porta de entrada, tá certo? Então, na hora que entra o invasor, que uma célula, a primeira célula infectada, que ela já está apresentando peptídeo, ele vai lá e, puf, chumbo grosso. Não dá tempo do vírus de disseminar, de se multiplicar intensamente, entendeu? Então, esses linfócitos de memória, eles são importantes por isso. Porque a resposta, ela é rápida. Tão rápida quanto a imunidade inata. Questão de horas, isso aí começa a ser ativado. Já o virgem, né, gente? O virgem é inocente, tal, ainda precisa perder a vergonha, ele vai ter que se esconder lá no motel do sistema imunológico, que é os órgãos linfóides, tem toda uma história para ele se ativar e tal. Já o linfóide de memória, não, gente, ele já sabe tudo como acontece, ele vai lá e tuf! Não precisa se esconder em canto nenhum, ele vai logo na porta de entrada, viu, gente? Não vão dizer que eu disse essa besteira, não, viu? Tá gravado, né, gente? O que é que eu faço, né? É bom na sala de aula porque a gente diz essas besteiras e nem grava. Olha aqui, gente, a primeira etapa do linfócito testotóxico. Vocês estão vendo que é a mesma figura? Vocês estão vendo que eu sou, eu posso até dizer que eu sou meio preguiçosa, né? A professora não foi nem atrás de outra figura. Eu peguei a mesma figura porque eu queria que vocês visualizassem que é a mesma coisa. O que eu mudei? A Érica já deu um grito ali, olha aqui, ó. Só mudei isso. Eu fui aqui e apaguei um, deixei só um, né? Tinha dois, e bem aqui eu apaguei o 4 no P8. Gente, a primeira etapa, o reconhecimento, é exatamente igual. Então, isso aqui é o primeiro sinal de ativação do linfócito T citotóxico. Aqui eu coloquei a situação, ó, o T citotóxico. Olha aqui o primeiro sinal, tá certo? Isso aqui são moléculas que favorecem a adesão, né, dessas duas células. Isso acontece também no helper, eu não mostrei porque a outra figura não mostrava. Vocês estão vendo aqui a mesma coisa, gente? Olha que coisa engraçada, né? B7CD28, e isso também é o segundo sinal. Quando a célula dendrítica ela está bem ativada, que ela expressa bastante moléculas B7, ela mesmo pode fornecer o segundo sinal para o T citotóxico, tá certo? Mas respondendo a pergunta que me veio, se a célula dendrítica estiver ao mesmo tempo ativando o T citotóxico e ao mesmo tempo ativando o T helper, esse linfócito que está aqui já virou um TH1, olha o que ele faz, ó, ele fornece uma citocina que funciona como segundo sinal para o linfócito T citotóxico. Então, você tem o T citotóxico com duas possibilidades. Ou isso que é o segundo sinal, aí ele tá se ativando, está se diferenciando sem a ajuda do helper, mas quando o help entra aqui, gente, ele começa a jogar interleucina 2 e isso estimula o processo de ativação desse T citotóxico. Aliás, essa fase, esse momento com participação do TH1, isso aí aumenta essa probabilidade dele se ativar intensamente. Quando eu estou com uma infecção bem grave, o TH1 não quer saber de esperar a dendrítica fazer isso, não. Ele mesmo vai lá e ativa o T citotóxico, porque eu quero que ele participe com grande intensidade. Então, na maioria das vezes, você vai ter o papel do TH1 nessa confusão, jogando interleucina 2, a mesma que ele utilizou para a mitose, tá vendo? Então, olha aí, ó. Segundo sinal seria esses dois aí, tá bom? Então, olha aqui a figura resumida aqui. Gente, a figura é igualzinha, né? Olha aqui, TCD8. Olha aqui o T-HELP com MHC de classe 1. Lembrar, do mesmo jeito que eu disse que o CD4 liga no MHC, o TCD8 liga aqui, ó, no MHC de classe 1. E isso aqui é o primeiro sinal. Ó, primeiro sinal. Tá faltando só os segundos sinais aí, tá certo? Só muda o tal do MHC, ok?
E o segundo sinal aqui do testotóxico viria através da interleucina 2. Se ele jogasse interleucina 2 aqui, esse doido aqui ele começava a se dividir, porque é uma mitose, né? E, ao mesmo tempo, provoca a diferenciação dele no linfócito citotóxico efetor, tá certo? Então, resumindo a ativação dele, quando ele entra aqui, virgem, né? Aí ele entra em expansão clonal e diferenciação no linfócito efetor. Aí ele sai do linfonodo, gente, ele vai lá onde está o canto, onde é que está a célula infectada, tá vendo? Você tá vendo que a célula infectada também tem ômega C. Veja que essa célula infectada está infectada com o mesmo antígeno que foi levado pela célula dendrítica aqui. É o mesmo, olha a especificidade. Então, veja, aqui ela está apresentando um peptídeo para ele. Quando ele olha que ele reconhece isso aqui, o que ele vai fazer com as balas que ele tem? Ele lança essas proteínas que ele tem nas balas, nos grânulos aqui em cima. Olha o que acontece com a célula, morte da célula. Então, o linfócito efetor, a função dele é matar células infectadas. Aí pode ser por vírus, pode ser por bactérias, pode ser infectadas por protozoário, é matar. A ordem dele é matar. Matar células infectadas, como também matar células tumorais, como também matar células de transplante, células de órgãos transplantados. Ele é um assassino, é o melhor assassino que nós temos no sistema imunológico. Então, vamos para a fase efetora do testotóxico. Olha como é que ele mata, gente. Aqui eu já botei CTL, tá certo? Nos grânulos dele, tem essas duas proteínas aqui, ó, perforina e granzima. Uma criatura que se chama perforina, olha aí, se eu fosse fazer um português bem pé duro, eu dizia, olha aí, o outro está dizendo, a Érica, igualzinha natural killer. Perforina, vai perfurar, olha que coisa feia. Perforina, quando a CTL liga aqui, vai começar a fazer um monte de poros, é exatamente igual a natural killer, viu, Érica? O que é que muda? A quantidade de perforina que o testotóxico lança, olha, é superior da natural killer. Eu vou já mostrar para vocês uma coisa, tá certo? Outra, granzima, é a mesma. A granzima, ela entra, cadê a granzima? Procura aí. A granzima entra pelos poros aqui e induz a apoptose. Então, se ele liberar só a perforina, ocorre lise, né? Porque você está ali com a célula cheia de buraco. E por esses buracos, a granzima entra, vai lá no DNA e começa a cortar o DNA todo dessa célula. Então, induz a apoptose, tá certo? Outra coisa que acontece quando ele está como efetor, ele passa a expressar uma molécula chamada FASL, tá certo? Tá aqui, ó. Esse aqui ele não tem como é virgem, mas agora, como efetor, ele tem. As nossas células, gente, geralmente tem isso aqui, porque isso aqui é um mecanismo que a gente tem, que é normal e indutor de apoptose. Quando ele passa a expressar isso, o FASL, esse FASL se liga aqui nessa molécula FAS, e essa ligação também induz a apoptose. Então, veja, gente, ele mata igualzinho natural killer, igual. O que diferencia é a quantidade de balas, a quantidade de perforinas, a quantidade de granzimas, é a maneira, o potencial. Olha aí, só para relembrar, olha a natural killer, gente, não é a mesma figura não, gente, olha, é a mesma. Tá certo? Só que parece que botaram de lado, né? Botaram o help aqui, o citotóxico aqui, e a célula do lado direito. E aqui está simplesmente ao contrário, né? Mas veja, é as mesmas coisas. Então, se eu fosse perguntar para vocês, quem é que tem o maior poder de fogo? A natural killer ou o testotóxico? Vocês já viram a figura que eu mandei no meu WhatsApp? Olha aí o poder de fogo. Quem que vocês acham que é o testotóxico? Esse ou esse? Os meninos que conhecem essas coisas aí. Isso aqui é um 38, aqui é uma metralhadora. Quem que tem maior poder de fogo? Esse, né, gente? Desse aqui a gente consegue correr e escapar. Pelo menos uma bala na perna a gente leva. Mas desse aqui, quando ele abrir o gatilho, que ele fica... ele não consegue de jeito nenhum. Então, gente, esse é a metralhadora. Você conhece essa música?
Olha aí, gente, olha aí o texto da próxima. Vamos pra aqui, ó, gente, ó. Gente, quando eu faço isso na sala de aula, você tem ideia de que é mais ou menos 100 pessoas tomarem um susto, porque eu boto no volume bem alto. Eu, pelo menos, quem estava dormindo agora acordou, né? Desculpa aí, gente, mas é pelo menos para vocês entenderem a potência de um linfócito citotóxico. Eu amei essa música, porque eu digo, ela eu vou conseguir mostrar para o meu aluno. Porque uma coisa eu dizer assim, quem tem maior poder de fogo? Sim. Eu tô rindo aqui, tô com os olhos ajeitados. Mas, gente, é isso que eu queria que ficasse para vocês. Vocês têm dois grandes assassinos no nosso sistema imunológico. Nós temos a natural killer e o testotóxico. Agora, nem precisa dizer quem é o melhor assassino, tá certo? A natural killer, na maioria das vezes, ela consegue deter uma infecção inicial. Mas se o patógeno for virulento, gente, ó, é o testotóxico, vocês jamais vão esquecer. Ok? Então, aqui, eu botei aqui, se o testotóxico, o alvo for o CTL, né? Aí, desculpe, se o alvo do CTL for o coronavírus, o que é que a gente vai fazer? Vai torcer ou não para o citotóxico? O que é que vocês acham? E, Ana, também gosto de sala presencial. Gente, eu adoro uma sala presencial, adoro. Mas eu estou conseguindo, dentro dessa coisa online, também trabalhar um pouco com vocês, tá certo? Diz aí para mim, na opinião de vocês, agora que vocês conhecem o poder de fogo do citotóxico, o que é que vocês acham que ele vai acontecer quando ele estiver diante do coronavírus? Diz aí para mim. O que é que é? Dê uma opinião aí no... Aí, né? Só preciso dizer uma coisa, viu, Érica? Vocês viram o poder de fogo dele. Agora vamos colocar uma situação do coronavírus. Você sabe qual é a célula que ele infecta? Ele gosta de infectar muito uma célula chamada pneumociste tipo 2, que está lá no nosso alvéolo. Ele infecta nossas células que estão lá no nosso pulmão. O que você acha? Você ia querer um assassino como esse chegasse lá no teu pulmão e saísse atirando feito louco? O que vocês acham que acontece naquelas situações graves? Pense aí você naquela situação grave que o paciente fica numa situação ruim, que precisa de ir para UTI, porque, veja, o coronavírus é um vírus virulento, mas, veja, quem gera aquela lesão horrorosa no pulmão é o nosso sistema imunológico. Então, você já vai querer rezar para o TH1, porque você também não vai querer que o TH1 ative o testotóxico, e o testotóxico chegue lá naquela resposta imune, eu gostei do termo, exacerbada, aquela resposta imune descontrolada para conter o invasor, e ele saia lá, Gente, é cruel, cruel. Então, a gente tem que também ter uma reza mais amena quando a gente pensa no nosso pulmão sendo alvejado. Essa situação aqui, quando o paciente está com HIV, vocês vão torcer para quem? Para o TH1 também? Vocês sabem quem é que o TH1 acaba, gente? Vocês sabem por que a gente chama AIDS? A gente chama síndrome da imunodeficiência adquirida. Você sabe por que a gente fica imunodeficiente? Porque o HIV ele invade a nossa célula. Quem é que ele invade? Essa aqui, né? Ele adora o helper, gente. Ele adora, ele tem paixão, verdadeira paixão. Só que, veja, olha a ironia do destino. TH1 vai ativar esse cara. E esse cara, quando encontrar com ele, vai fazer o que com ele, hein, gente? Então, veja, além do HIV matar o TH1, o testotóxico, quando é estimulado, ele chega com gosto no TH1. Então, você tem uma diminuição maior ainda do TH1, tá certo? Então, a gente tem que rezar, viu, Érica? Depende do contexto, a gente tem que aprender a rezar. Olha aqui uma situação dessa, que é uma situação de doença autoimune. Na hora que você estimular o TH1, estimular o testotóxico,
O testotóxico entra lá no pâncreas do paciente e se ele perdeu a tolerância, né, como a gente chama, ele agora consegue visualizar aquela célula beta lá, a proteína da célula beta daquele paciente como estranho, quando ele chega ali, gente, ele começa a atirar e ele destrói totalmente a célula beta produtora de insulina. Que é que o paciente vai desenvolver? Você sabe qual é a doença autoimune que ele desenvolve? Diga aí para mim. Ó, diabetes, exatamente, diabetes a tipo 1, tá certo? Então, olha aí, o TH1, ó, esse gente, quando acontece com o testotóxico, é cruel, ok? Outra situação para a gente dar um intervalo. Vamos imaginar agora um transplantador, olha, o cirurgião acabou de botar o rim no receptor. Se esse paciente estimular uma resposta imune via TH1 contra as proteínas desse rim, ele vai, o TH1, gente, ativar o testotóxico. O testotóxico vai entrar nesse rim aí e vai detonar o rim. Então, é por isso que a gente usa os imunossupressores, para impedir esse ataque aí, tá certo? Então, é isso que acontece, ok? Então, vamos dar uma pausa, né, gente? Que horas são? São 15h07. Alguém pode entrar em contato, por exemplo, com a secretaria, dizer que a gente vai começar às 15h30? Dá tempo, né, para a gente dar uma relaxada? Certo, professora, tranquilo. Pronto, avisa aí para eles pararem a gravação e quando for 13h30, diga para eles que a gente começa a segunda aula, tá bom? Ótimo, tá certo. Essa é o PDF para a secretaria, eu já passei desde ontem. Tá bom, professora, mas eu acho que é outro link para a próxima aula. Ah, tá, mas então, por favor, avise a ela que a gente já terminou, que vocês vão ter um intervalo, que 3h30 a gente começa. Não, mandei Tá bom? mensagem aqui, professora. Obrigada. Tá bom. Hoje um beijão, viu? Beijo, até já. Enquanto ela está gravando, alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, nós temos tempo. Se não, é melhor levantar, relaxar, tomar um lanche. Eu vou tomar um café agora. Alguém quer café? Não gosto, ó, professora de café. Gosta, não? Pois eu Gosto. vou sair, tá bom? Certo, pode sair. Tá bom. Avisa aí a eles que a gente vai votar 3h30, tá bom? Em ponto. Tchau, meu bem.